Olá, meus queridos, a graça e a paz. Eu venho aqui trazer mais um vídeo para vocês e esse vídeo é muito especial porque eu quero falar de algo que você precisa ter, você precisa conhecer. É sobre a presença de Deus. É a presença de Deus que vai nos fazer ter uma transformação de vida, de mente. Amém? E a chave para nós termos a presença de Deus, anote aí, pega o seu caderninho. Se você não tem um caderninho de oração, eu te convido a ter um caderninho onde você vai fazer uma leitura intencional, onde você vai ler a palavra, mas você vai anotar aquilo que o Espírito Santo falar com você, aquilo que a presença de Deus trazer para o seu coração, você vai anotar. Então, pega essa dica aí, compre um caderninho de anotação. E a primeira chave que eu quero te entregar é a oração. Sem uma vida de oração não há presença. Sem uma vida de oração, você não vai desfrutar daquilo que a presença do Senhor traz para a sua vida. É a oração que vai aumentar a sua fé, é a oração que vai fazer com que a sua mente seja transformada. E é a oração que vai trazer para perto de você, para a sua vida, a presença do Senhor, amém? Eu quero ler lá o livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 25, a partir do versículo 2 mesmo, onde fala assim, Atos 2:2 fala assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esse povo aqui, eles estavam reunidos em um só propósito, em um só objetivo, que era buscar a presença de Deus. E o Senhor, Ele jamais vai deixar de vir. Quando você for buscar Ele, quando você almejar a presença dEle, pode ter certeza que Ele virá. E é que conta que eles ficaram cheios do Espírito Santo. A presença naquele lugar era tão forte que as pessoas que passavam por ali, que viram, ficavam impactadas com a presença de Deus. E ficavam sem saber o que está acontecendo aqui, né? Sem relacionamento com Deus não há presença. Você irá viver de ouvir as experiências dos outros e Deus não quer isso para você. Você já conheceu alguém que fala assim: eu estava conversando com fulano me contou que estava orando e de repente aconteceu isso, ele estava orando por algo e aconteceu? Pois é o que mais acontece. As pessoas viverem de experiência dos outros. Mas o que eu quero te convidar aqui é que você viva as suas próprias experiências em Deus. Deus, Ele almeja isso. Ele quer que nós tenhamos as nossas próprias experiências, os nossos testemunhos, porque é através disso que nós vamos talvez resgatar alguém e até falar do amor de Deus. Como que você vai falar de algo que você não conhece, que você não vivencia? Amém? E é através da presença de Deus que nós temos também as nossas orações respondidas. Eu lembro que já fiz várias orações. A gente sabe que tudo é no tempo certo de Deus, mas eu já fiz várias orações que eu fiz hoje, quando foi no outro dia foi respondida. Eu fiz hoje, daqui a alguns dias elas foram respondidas. E isso é algo extraordinário. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando por uma fase bem difícil da minha vida e eu estava grávida
esposo desempregado, não tinha uma perspectiva ali para aquele momento. E eu orei nesse dia, eu entrei na presença de Deus e eu falei: Senhor, como que vai ser? Eu não posso trabalhar, meu esposo está dessa forma, sem trabalho. E daqui um dia essa barriga vai crescer, essa criança vai nascer e eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro para comprar nada. E eu chorava ali na presença de Deus. E eu lembro até que eu falei assim, eu queria tanto comprar um guarda-roupa, uma cômoda para minha filha, era minha primeira filha, né? E você tem sonhos, você tem desejos. E eu lembro que eu orei ali, eu chorei muito. No outro dia, eu ganhei uma cômoda linda, 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 nova, da loja. E isso alegra muito nosso coração, porque Deus, o que eu quero que você entenda é que Deus, Ele não é um Deus distante, onde você vai falar com Ele e Ele não vai te ouvir. A palavra fala que os ouvidos deles estão atentos a cada um de nós. E o Senhor, Ele almeja isso, que você entre na presença dEle e você fale com Ele. E eu já tive tantas, mas tantas experiências lindas com o Senhor. E a oração é a melhor forma de você fazer isso, queridos. E pode ter certeza que você vai ser ouvido e você vai ter respostas. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus de resposta. Às vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas, às vezes nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, né? Mas nada disso faz sentido. Salomão, né, um dos homens mais sábios, ele falou que viveu experiências onde o dinheiro que ele tinha comprou tudo, mulheres, bebidas, tudo que você podia imaginar. Mas no final ele falou que tudo isso era vaidade. É igual às vezes nós temos tantos desejos, nós temos sonhos, projetos. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero fazer uma faculdade, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o que eu quero te dizer é que nada disso é mais valioso do que a presença de Deus. Não adianta você ser milionário, você ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas se você não tiver a presença de Deus, nada valeu a pena. Nada valerá a pena. E a palavra conta que Pedro foi milagrosamente retirado da prisão, lá em Atos 12, a partir do verso 5 ali, onde conta que Pedro, ele foi preso, né? Pedro, ele teve uma vida linda, né? Uma caminhada linda de milagres, de realizar milagres e maravilhas através do Senhor. E a palavra conta que Pedro, ele foi milagrosamente retirado da prisão. Mas sabe como? Enquanto Pedro estava lá na prisão, os irmãos reunidos na igreja oravam incansavelmente. Ou seja, eles clamavam, eles suplicavam a Deus. E o Senhor ouvia o pedido deles. Porque o Senhor ouve quando nós estamos na presença dEle. Ele vai colhendo as nossas lágrimas, as nossas orações e os nossos pedidos. E as nossas orações, elas terão respostas de Deus. É na presença que você mostra quem realmente você é, as suas fragilidades, como está o seu coração. Lá em Salmo, eu quero ler Salmo 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, onde Davi, ele mostrou ali para o Senhor como que ele estava, como que estava o seu coração. Lá em Salmo 6 fala assim: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar imundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus
olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Davi estava ali rasgando seu coração para Deus, em uma transparência extraordinária. E é isso que a presença de Deus faz. Ali na presença de Deus as máscaras se caem. E você mostra realmente quem você é, como você está, como está o seu coração. E eu quero te convidar a você fazer essa experiência aí na sua casa, de orar, de buscar a presença de Deus. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui nesse vídeo e vai testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Talvez você esteja aí como Davi, totalmente quebrado pelas tribulações da vida. Porque, queridos, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, vai haver tribulações, vai haver problemas. Mas existe um Deus que pode realizar um milagre para você. É na presença que nós somos fortalecidas. É na presença que há transformação. Eu gosto de sempre falar do exemplo de Paulo. Paulo, quando ele teve um encontro ali com o Senhor, na presença ali do Senhor, as escamas dos seus olhos foram retiradas. E Paulo passou de perseguidor a desbravador, a anunciador da palavra de Deus. E ele se tornou apaixonado. Paulo tinha um amor pelas pessoas que era algo maravilhoso, era algo intenso. Lá em Filemão fala, eu acho linda aquela parte onde ele fala lá de um irmão. E ele diz, recebe ele como se você estivesse me recebendo, com todo o amor no seu coração. As dívidas deles pode colocar na minha conta, pode deixar que eu pago tudo. E é isso que o Senhor faz, queridos. Na presença dele, a transformação de caráter. Eu, por exemplo, antes de conhecer o Senhor, eu tinha uma dificuldade imensa de perdoar. Eu tinha um coração muito duro. E eu tinha muita dificuldade, isso me maltratava tanto, porque às vezes eu queria perdoar, mas eu não conseguia. E foi na presença do Senhor, onde o Senhor me transformou, onde o Senhor mostrou quem realmente eu era. Porque às vezes você tem um defeito e você não vê como defeito, você vê como uma qualidade. Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, não existe isso. O Senhor, Ele pode te transformar. É um processo, às vezes é um processo longo, às vezes é um processo menor, vai depender de como você está. Talvez você precise dessa transformação, talvez você precise liberar um perdão na vida do seu pai, da sua mãe, talvez você está sem falar há anos com seus irmãos. E eu quero te dizer que é na presença de Deus que você vai conseguir. É na presença dele que há misericórdia. É na presença que há consolo do nosso Deus. Lá em 2 Coríntios, a partir do capítulo 1, fala que Deus, Ele é o nosso consolador. E é a mais pura verdade. Quantas vezes, queridos, eu já cheguei na presença de Deus me sentindo um lixo. Isso antes de eu conhecer realmente quem era Deus. Porque quando você conhece realmente quem é o Senhor na sua vida, você começa a entender o seu valor. Mas quando você chega de início para Deus, eu lembro que quando eu me converti, eu estava totalmente destruída, eu estava com meu coração em pedaços. E eu cheguei na presença de Deus me achando indigna, me achando um lixo, achando que eu não tinha valor algum. Mas foi na presença do Senhor que eu me encontrei.
Foi na presença dele que eu descobri o meu valor, que eu descobri que eu era, não que o mundo, que as pessoas diziam que eu sou, mas a presença dele eu descobri que eu era preciosa para o Senhor. E na presença dele há consolo. Ele é o nosso maior consolador. É Ele. Então, independente do estado que você esteja aí hoje, eu quero te convidar a você ter uma experiência com o Senhor. Faça isso que eu te falei. Compre um caderninho de oração. Comece a ler a palavra. Comece a meditar na palavra. Comece a tirar um tempo. Tá lavando as louças? Vai orando, vai falando com Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Então é esse vídeo que eu queria deixar para você. Faça isso que eu te falei. E eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor na sua vida, na vida da sua família, nos seus projetos e nos seus sonhos. Amém? A presença do Senhor, ela é mais valiosa do que tudo que você possa imaginar. Amém? Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com alguém que necessita. Vamos espalhar o amor do Senhor. Deus abençoe.